Olá, está começando mais um programa em alta nessa manhã de sábado. É um prazer estar aqui com você e hoje no programa a pauta é educação. Eu recebo o professor Marcelo Pinto, que é professor de História, atua na Rede Pública Estadual do Maranhão, é integrante do Movimento de Resistência dos Professores e do Coletivo de Trabalhadores da Educação Pública do Maranhão no campo da oposição sindical. Bom, a gente está com esse assunto em alta, a questão da educação e, sobretudo, o reajuste salarial da categoria, dos professores. Eu queria que a gente visse antes, Marcelo, de começar a nossa entrevista, o VT que foi feito, produzido ontem a partir da manifestação dos professores da Rede Estadual de Ensino, que podem paralisar suas atividades ainda este mês. A categoria está realizando uma série de manifestações contra o que eles consideram uma política de desvalorização do atual governo. Nesta semana, a categoria fechou a Ponte José Sarney em um dos sentidos como protesto para chamar a atenção da população. Vamos ver? O protesto interrompeu o trânsito na Ponte do São Francisco. Em seguida, os professores da rede estadual fizeram uma passeata até o Palácio dos Leões. Os professores protestam contra o reajuste de 8% nos salários concedido pelo governo do estado. Segundo a categoria, esse percentual desrespeita uma determinação do governo federal de 33% para 2022. O governo, lamentavelmente, insiste em descumprir duas leis. Uma lei federal, que é a lei do piso salarial nacional, e uma lei estadual, que é a lei do Estatuto do Magistério. Em janeiro deste ano, o governo já deveria ter implantado o reajuste de 33,24%, porque essas duas leis estabelecem isso, que o reajuste de 33,4% seja implantado para toda a nossa carreira no mês de janeiro. E, infelizmente, numa forma de afrontar a lei e de desvalorizar a educação pública do Estado do Maranhão, o governo do Estado insiste nesse descumprimento. O governo do Estado, ele faz uma mídia nacional, ele tem um poder midiático muito grande, de dizer que ele paga o melhor salário no Estado do Maranhão. E não é, porque o piso, a gente não está na rua pedindo reajuste. A gente está apenas pedindo que a lei seja cumprida. O que acontece? O professor, que tem 27 anos de magistério, a colega que fez uma fala disso, o salário dela é de 1.860 e pouco. Quer dizer, o cara que está entrando, ele vai ganhar ainda menos. Então, o professor de 40 horas, esse professor que eles dizem que ganha um bom salário, é mais ou menos 2 mil e poucos professores. O restante ganham abaixo do piso. A manifestação também foi acompanhada por parlamentares. Nós estamos nessa luta desde 2015. O governador Flávio Dino, 7 anos sem ajustar o salário dos professores. No final do ano passado nós aprovamos 8% na Assembleia Legislativa, muito embora estávamos solicitando pelo menos 30%, não foi aprovado, mas agora temos uma lei. A lei do piso é para ser cumprida e é de 33,24%. E o governador do estado tem que dar exemplo, pagar os 33,24% de reajuste aos professores, retroativo a janeiro, para que os prefeitos também possam ver no exemplo do governador e possam pagar nas prefeituras o reajuste de 33,24%. Bom, Marcelo, a gente viu aí o protesto que vocês fizeram, depois eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Teve meio que aí um conflito aí com a polícia militar, quando vocês tentavam chegar aí ao Palácio dos Leões. E a Conceição Mendonça frisa ali muito bem que o que vocês querem é só o cumprimento da lei, que é o reajuste de 33,24%, que aliás já foi considerado constitucional, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, O que você tem a pontuar a respeito disso? Qual que é a realidade hoje? O que os professores da rede estadual querem? Nós queremos o cumprimento da lei. A professora Conceição foi muito clara. Existem duas leis que estabelecem. Uma, que é a lei do piso salarial nacional, que é uma lei de 2008, que foi questionada, inclusive, por alguns governadores. É importante que a gente faça um histórico para que a população seja esclarecida sobre esta questão, porque existe uma propaganda muito forte feita pelo governo do estado. Existe aí virou emblemático nesse número de R$6 mil, Pois é, inclusive isso não é verdade, a gente vai ter a oportunidade aqui de esclarecer a todos e a todas. Os professores sabem que isso não é verdade, mas infelizmente tanto o secretário de Estado da Educação, o Felipe Camarão, como o governador do estado, nas redes sociais, aí no Twitter, tem publicado essas informações não procedem.
O piso do Maranhão, o piso salarial dos professores do Maranhão está muito longe disso, está muito abaixo disso. Eu trouxe inclusive a tabela aqui, que é a nossa última tabela, a tabela de 2020, porque os nossos salários estão congelados desde 2020, que demonstram isso aqui, né? Essa inverdade que está sendo noticiada aí pelos canais de comunicação oficial ligado ao governo do estado. Mas é importante fazer um breve histórico sobre esta questão para que a sociedade tenha clareza do que está acontecendo nesse momento aqui com a educação pública e os graves prejuízos que nós, educadores da rede, estamos sofrendo. Pois bem, a lei do piso ela foi aprovada em 2008. Sim. Foi uma lei que aprovou um piso que o nome já diz, piso, né? Que para muitos gestores, infelizmente, se transformaram em teto. Pelo menos para a maioria dos gestores, esse piso ele se transformou em teto. Esse piso é para o professor de formação nível médio, importante que se diga isso. 92% dos professores da rede do estado do Maranhão têm formação de nível superior. Esse piso que foi aprovado em 2008 é para o professor de formação de nível médio, né? Pois bem, essa lei foi aprovada, logo no início, né, da aprovação da lei, 6 estados entraram na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4167, para tentar, né, questionar o piso na sua legalidade, na sua constitucionalidade. Essa ação foi julgada em 2011 e no julgamento pelo STF dessa ADIM, o STF foi taxativo. Primeiro, considerando a lei constitucional. E ela tem poder vinculante para estados, municípios e Distrito Federal. Sim. Ou seja, a lei foi considerada constitucional. Um outro ponto é que a própria lei ela estabelece mecanismos para que os estados e municípios tenham um orçamento para cumprir com o piso e com o reajuste do piso. Esse dispositivo legal também foi considerado constitucional em 2011. E o mais importante, que isso é o que contradiz ao discurso oficial, é que a lei é clara. O STF foi taxativo e acabou com a celeuma. Sim. Piso é vencimento base. É o vencimento inicial da carreira do professor e da professora. Portanto, isso não é teto, é bom que se compreenda isso como você frisou. É ilegal você vincular ao piso qualquer tipo de gratificação. O cálculo do piso é para o vencimento base da carreira dos professores. Sim. E das professoras. O governo do Maranhão... Tudo que advém precisa estar acima desse piso, né? Não pode estar embutido no piso. Não pode estar embutido no piso. As gratificações que todos os servidores públicos, muitos deles têm, isso não faz parte do cálculo para o piso salarial, isso nos municípios e nos estados. Ou seja, se você quer saber se um gestor está cumprindo o piso, você vai ver o vencimento base. Se aquele vencimento base está de acordo com o piso salarial nacional, o gestor está adimplente, ele está cumprindo a lei. Se o vencimento base daqueles professores estão abaixo do valor do piso nacional, aquele gestor está descumprindo a lei. É o caso do estado do Maranhão. O estado do Maranhão não cumpre a lei do piso, não cumpre o dispositivo do nosso Estatuto do Magistério, do artigo 32, que estabelece que no mês de janeiro os vencimentos dos professores e das professoras devem ser reajustados no mesmo percentual de reajuste do piso salarial nacional. Para nós termos hoje é de 33,24%. 33. Hoje o piso é de R$ 3.845, com o reajuste de 33,24%, né? E é importante também a gente discorrer um pouquinho, né, como que esses cálculos são feitos e a viabilidade econômica de prefeituras e governo do estado para cumprir com esse reajuste. Hoje o piso para o professor, né, inicial para o professor 20 horas aqui no Maranhão está sendo pago no valor de R$ 1.443. Para o professor 20 horas. Isso um professor de ensino médio que tem curso superior? O professor da educação básica do estado do Maranhão, onde a maioria tem formação de nível superior. Então, esse é o valor. Para o professor inicial de 20 horas, o piso
pago pelo governo do Estado. O piso não, o vencimento, não é piso, o vencimento pago pelo governo do Estado é de R$ 1.443. E para o professor, 40 horas, porque esse piso salarial é para o professor de 40 horas. Certo. Para o professor de 20 horas, você tem que dividir esse valor pela metade. Certo. Então, para o professor, hoje o professor, início de carreira, né? Ele tem um vencimento base de 40 horas no estado do Maranhão, de R$ 2.886, R$ 2.800, muito abaixo dos R$ 3.385 estabelecidos pela lei para o valor do piso no ano de 2022. De onde sai esse cálculo de R$ 6.000 e do maior salário pago a professor no Brasil? Primeiro, eles estão pegando os professores 40 horas, que são pouco, não são na ordem aí de 5.000 professores, né? Que são um número bem menor do que os professores, a restante de professores da rede. Hoje nós temos 31.000 professores na rede nativa e aproximadamente aí 15.000 professores aposentados. Então, eles estão pegando o professor de 40 horas, somando, agregando todas as vantagens daquele professor e dizendo que o piso salarial do Maranhão é de R$ 6.000. Ou seja, isso é ilegal, né? Infelizmente, o governo do Estado, o secretário de Educação, está construindo essa falsa narrativa, tentando confundir a sociedade e também colocar a sociedade contra os professores, né? Volto a repetir, enfatizar, hoje o professor de 40 horas de início de carreira tem um vencimento base, que esse vencimento base é o vencimento que deveria ser o piso salarial nacional no valor de R$ 2.886, muito abaixo do piso salarial nacional determinado pela lei do piso, né? Portanto, não é verdade. O governador, mais o secretário de Educação não estão falando a verdade para a população. Infelizmente, nós temos que dizer esse tipo de coisa aqui. Marcelo, quando a gente faz esse comparativo com o restante dos estados do Nordeste, como é que o Maranhão se coloca aí nessa posição em relação ao pagamento dos professores? Ora, em relação aos estados, o Maranhão não é um dos estados que tem um dos menores, dos piores salários. Comparado, né? Está muito aquém do que os professores deveriam realmente receber, né? Por que isso? Porque nós temos uma gratificação, que é a GAM, que foi fruto de uma luta muito grande dos professores em 94, e essa GAM, ela elevou os rendimentos, não os vencimentos, os rendimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação no estado do Maranhão. Então, em decorrência da GAM, da existência da GAM, nós temos uma remuneração que, comparada a alguns estados, né, que está superior, né, comparada a alguns estados. Alguns estados, lógico, mas, no entanto, muito aquém do que o professor e da professora deveria receber mensalmente. Para nós termos uma ideia como os professores no Brasil, eles ganham muito mal, né? Nós tivemos essa pesquisa recente da OCDE, entre os 40 países, né, pesquisados pela OCDE, o Brasil está em 40º lugar, em último lugar, em média salarial dos professores e das professoras. Nós estamos atrás, o Brasil, de países como a Colômbia, como a Argentina, como o Chile, né? Ou seja, os rendimentos dos professores no Brasil é muito baixo. E, Cristiane, uma coisa é importante que a sociedade seja esclarecida: não existe valorização da educação, não existe uma educação pública de qualidade, inclusiva, libertadora, como preconiza Paulo Freire, sem a valorização dos professores. E uma das formas de valorizar os professores é através de oferecer a esses professores melhores condições materiais, né? Então, lutar por melhores condições salariais necessariamente é lutar também por uma melhoria da qualidade da educação pública para o estado do Maranhão. Marcelo, existe uma fala de que isso é uma fala dos municípios e do próprio governo do estado. Não há como repassar esse reajuste de 33,24%. Mas a gente sabe que quando esse reajuste ele é apontado e ele é aprovado, já há recurso destinado para isso do Fundeb, né? Perfeito. Você tocou em algo fundamental que é muito importante para nós esclarecermos a sociedade. A lei do piso, ela prevê no seu parágrafo 2º um dispositivo para o reajuste anual. Anualmente, o valor do piso salarial nacional ele tem que ser reajustado no percentual de crescimento
do valor aluno-ano urbano dos últimos 2 anos. Né? Esse percentual de crescimento do valor aluno-ano está estabelecido lá na lei do Fundeb. O Fundeb é um fundo, né, com participação da União, com participação dos impostos estaduais e participação dos impostos municipais. Forma um fundo e se estabelece um valor aluno-ano. Esse valor aluno-ano é multiplicado pela quantidade de alunos da rede e esse valor, portanto, esses valores são repassados para estados e para municípios. Portanto, a própria lei garante mecanismos de orçamento para que estados e municípios cumpram com o reajuste do piso salarial nacional. E mais, Cristian, que é importante a sociedade saber disso, a lei do piso, no seu artigo 4º, estabelece que caso o Estado, de forma fundamentada, comprove que não tenha condição de pagar esse reajuste, a União é obrigada a fazer a complementação. Ou seja, a lei cria todas as condições para que os gestores possam... Não há razão para dizer que não há recurso e que eu não posso ferir a lei de responsabilidade fiscal. Não existe isso. Não existe. O secretário nem está apontando, junto com o governo do Estado, essa questão de lei de responsabilidade do Estado. Que alguns prefeitos apontaram essa justificativa. A questão de lei de responsabilidade, esses recursos não são vinculantes à lei de responsabilidade. Sim. São rubricas próprias da educação que não são vinculantes. E são recursos... próprios, né? Isso é constitucional. Próprios, constitucional, né? São recursos que estão previstos, inclusive, na Constituição. O piso salarial nacional está previsto na Constituição desde de 88, no seu artigo 206. E né? é importante o telespectador saber que a questão da saúde e da educação são prioritárias, são rubricas, né, muito importantes e que são rubricas prioritárias, né, que tem um tratamento especial. Nenhuma nação, nenhum Estado consegue se desenvolver sem investimentos em áreas de saúde e principalmente em área de educação. A educação é determinante para o desenvolvimento econômico, social de um estado, de um município, de uma região. Nenhum país conseguiu fazer a sua revolução, né, dentro do ponto de vista da economia, dentro do ponto de vista, né, da melhoria das condições sociais, sem valorizar a educação, né, não tendo a educação como um dos alvos de prioridade para investimentos. Nenhuma nação, nenhum estado consegue isso. Marcelo, eu queria depois que a gente avaliasse um pouquinho o posicionamento do sindicato de vocês, porque você vem de um movimento que é um movimento que me parece faz oposição aí ao próprio sindicato dos professores, questiona, né? Não vou nem usar essa palavra oposição, mas questiona determinados posicionamentos do próprio sindicato da categoria, né? Vamos ouvir uma sonora do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica das redes estadual e municipal do Estado do Maranhão, Raimundo Nonato, que cobrou do governo do Estado o pagamento do piso salarial da categoria. Vamos assistir? De fato, nós já iniciamos a nossa campanha salarial, entregamos a pauta desta campanha para assim começarmos as tratativas com o governo do Estado. Já tivemos 2 rodadas de negociações, porém não avançamos no ponto que trata especificamente do reajuste, que é o que a categoria deseja, conforme o que já foi estabelecido pela lei do piso na portaria do MEC. Então o governo do Estado apresentou uma proposta de 8%, já um reajuste, na verdade, de 8%, e parcelado ainda em 2 vezes, 4% em fevereiro e 4% em março. É evidente que a categoria não aceita, o sindicato não aceita, e é preciso nós avançarmos nesse sentido para que tenhamos o reajuste estabelecido na Lei 11.738, que é a lei do piso. Bom, nos parece que o presidente do sindicato está aí falando a mesma coisa que vocês estão falando, mas há contradições nesse discurso, nos 2 campos, né? Tanto do movimento quanto do sindicato. Nós fazemos parte do Cotemax, que é um coletivo de trabalhadoras e trabalhadores da educação básica do Estado do Maranhão, no campo sindical, e também nós fazemos parte do MRP, Movimento de Resistência dos Professores. São movimentos da base da nossa categoria, e esses movimentos surgem em decorrência da omissão da direção do Simproecema, que há muitos anos deixou de fazer a defesa... Ou seja, isso é histórico, Marcelo. Histórico, né? Nós temos um grupo
que está aí se revezando na direção do nosso sindicato há mais de 20 anos, é o mesmo grupo que vem se revezando na direção do nosso sindicato, e esse grupo hoje, né, está totalmente comprometido com os interesses governamentais e se recusa a fazer a luta em defesa da nossa categoria. Foi em decorrência dessa omissão, dessa negligência que a direção do Simprocema tem tido durante os anos, que surgem esses coletivos de professores da base do Simprocema. Porque mediante toda a omissão da direção do Simprocema, né, e nesse momento nós vimos mais do que nunca a omissão da direção do Simprocema em questionar o governo do Estado em relação ao descumprimento da lei. Ora, o que determinou o reajuste de 33,24%, Cristiano, foi uma portaria interministerial que foi publicada no dia 20 de dezembro de 2021. No dia 20 de dezembro de 2021, o Brasil todo sabia que o reajuste do piso salarial nacional para o ano de 2022 era de 33,24%. Isso não deveria ser uma discussão nesse momento? Não deveria cumprir, a lei deveria ser cumprida, né? Os professores não deveriam estar nas ruas, os professores deveriam estar cumprindo com suas obrigações laborais dentro das escolas, contribuindo para a melhor qualidade da educação pública do Estado do Maranhão. Mas, infelizmente, nós temos que estar na rua com atividades paralisadas, lutando pela legalidade. Os professores estavam na rua no dia 10, em vários municípios, e aqui em São Luís nós fizemos um ato muito significativo, muito representativo. Saímos em uma passeata da Praça do São Francisco, ali na Igreja Católica do São Francisco, e fomos até o governo do Estado, né? Não pudemos, teve problemas inclusive com a polícia militar, que inicialmente não queria nem deixar o carro trafegar pela Avenida Beira-Mar. Nós sempre fizemos movimentos, passeatas, né, no estado aqui do Maranhão, aqui em São Luís, e aquela avenida ali sempre foi palco de grandes mobilizações, de grandes manifestações. Mas ontem, né, inexplicavelmente, nós sabemos, né, os interesses que estão em jogo, mas, diferente de todas as outras épocas, a polícia estava nos impedindo de trafegar com o carro de som naquela Avenida Beira-Mar, né? E coisa que é absurda, a Constituição nos garante, né, o direito de manifestação, o direito da livre expressão, a Constituição nos garante o direito de nós, trabalhadores, paralisarmos as nossas atividades, né? O direito de greve é um direito constitucional do servidor público, inclusive saiu uma decisão do ministro Dias Toffoli em 2017, ele dizendo o seguinte: olha, a greve dos servidores públicos é constitucional, ela está prevista na Constituição, e ainda disse mais, o ministro Dias Toffoli disse, olha, e as faltas, elas não são abonadas, no entanto, elas devem ser abonadas, as faltas, né, ou seja, os dias de paralisação, caso seja comprovado ato ilícito por parte do poder público. Ora, será que não é ato ilícito o governo do Estado descumprir duas leis, uma lei federal e uma lei estadual? Claro que é. Então nós estamos nas ruas, nós estamos mobilizados, né? Estamos em uma campanha de mobilização lutando pela legalidade, lutando pelo aquilo que determina a lei. Quem está na ilegalidade é o governo do Estado. São esses gestores que estão praticando a ilegalidade, que estão ferindo a Constituição, que estão violando o Estatuto do Magistério, né? E vejam, Sócrates, nós estamos lutando pelo piso. Piso é o valor mínimo que um professor e uma professora deveria ganhar. O valor mínimo garantido por lei que o professor e a professora... Nós estamos lutando pelo teto, né? Os ministros, os secretários têm tetos, nós temos piso, né? E eu sempre digo que a educação no Brasil, ela sempre foi muito desigual. No Brasil, desde o período do Império, nós tivemos dois tipos de educação. Uma educação do saber. Sim. Essa educação do saber é a educação das elites. É educação para aqueles que vão assumir os principais cargos de Estado, para aqueles que vão assumir o papel de dirigente em empresas. Essa é a educação para os filhos das elites. E nós temos uma educação do fazer. Essa é a educação das camadas mais baixas. Essa é uma educação voltada para garantir uma mão de obra que seja explorada, né? que esteja presa às condições de exploração,
Então, a nossa luta é para a melhoria da qualidade de educação pública do estado do Maranhão. Ou seja, nós queremos também que os filhos dos mais pobres, que são os nossos alunos da escola pública, tenham uma educação do saber. É essa a nossa luta. E não existe fórmula revolucionária, não existe métodos avançados que possa valorizar a educação pública sem começar pela valorização dos seus professores. Na minha opinião e na opinião de muitos, não precisa nem ser teórico para você pensar dessa forma, né? E eu falo isso porque também sou educadora, né? Educar é simples, né? Não existe uma fórmula perfeita, né? Inclusive eu queria até mais tarde a gente falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, as implicações desse novo ensino médio dentro da sala de aula e da atual estrutura que as salas de aula têm, né? E eu queria chamar uma reflexão para a gente fazer agora do Paulo Freire, né? Que sabe muito sobre educação, sabia muito sobre educação e deixou um legado imenso aí para a gente. Quando a educação ela não é libertadora, isso tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ou seja, a educação é um processo o tempo todo construtivo, Com né? certeza. O educador se eterniza em cada ser que educa. E a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Talvez esteja faltando os planificadores, aqueles que fazem a lei, aqueles que estão dentro dos escritórios, por trás de suas mesas, beberem mais nessa fonte aí de Paulo Freire? Com certeza. Paulo é uma pessoa extraordinária, né? Eu digo porque ele está presente nas nossas mentes e nos nossos corações e nos guia, né? Com toda a sua sapiência, com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que ele produziu, né? Paulo é um dos intelectuais brasileiros que tem mais títulos de honoris causa no mundo, né? Esse é o terceiro autor mais citado em obras acadêmicas do mundo, é Paulo Freire. Mas esses títulos não interessavam muito a Paulo, né? Ele sempre dizia que ninguém tinha um conhecimento maior do que o outro. E ele trabalhava muito a questão da realidade, né, daquele ser, né? Educação a partir daquela realidade local, né? Ele dizia que os saberes se complementam. Ninguém sabe mais do que o outro. Pode ter vários títulos. Por isso é um processo construtivo. Construtivo, né? Então, o Paulo pensou uma educação libertadora, uma educação crítica, uma educação que Ivo não visse só a uva, que Ivo soubesse como a uva é plantada, como a uva é produzida, que na maioria das vezes quem planta a uva são trabalhadores pobres que ganham pouco e oferem muito lucro para o dono da terra. Essa é a educação preconizada por Paulo Freire. É uma educação que venha libertar o homem da ignorância, poder fazer com que o homem e a mulher possam se incluir dentro dessa sociedade capitalista tão desigual, né? Tão perversa em muitos aspectos. Então, esse era o ideário de Paulo. Então, Paulo deixou um legado, né, que está presente hoje nas nossas mentes e nos nossos corações, como eu falei, e que tem nos guiado, né? Que tem servido como uma das principais referências, tanto dentro do ponto de vista teórico, como dentro do ponto de vista humano. A pedagogia do Paulo era uma pedagogia voltada para a humanização da educação. Nós, enquanto seres vivos, né, e críticos e reflexivos, devemos ser mais humanos, e educar o homem com humanidade é fundamental. Então, Paulo é fantástico em relação a isso. Bom, nós vamos pontuar outras coisas aí do Paulo durante o programa de hoje, que não dá para falar sobre educação sem trazer Paulo Freire e esse saber todo que ele deixou, esse legado que ele deixou para a gente. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já conversando aqui com o Marcelo Pinto sobre educação e a pauta de reivindicação dos professores do Estado do Maranhão. De volta com o programa Em Alta e a gente aqui conversando sobre educação e a pauta de reivindicação dos professores do Maranhão, aliás, dos professores do Brasil, reajuste de 33,24% e a polêmica aqui no nosso estado com o governo do estado. No finalzinho do bloco, a gente falava, e você pontuou muito bem, antes da gente fazer essa reflexão a respeito
das palavras de Paulo Freire, dessa questão da educação do saber e do fazer. Isso é muito latente. Se a gente olhar para o Brasil, a gente vai ver isso muito claramente, né? Essa educação do saber e a educação do fazer. Isso é que produz dominador, dominado, opressor e oprimido, que eram categorias que já estavam presentes aí nas falas de Paulo Freire, não é, Marcelo? Perfeito. Paulo vai identificar que tipo de educação nós vamos ter no Brasil, né? Uma educação muitas das vezes autoritária, uma educação distanciada em termos de produção de conhecimento das camadas mais baixas, das camadas mais pobres, e uma educação direcionada para a manutenção de uma ordem social injusta, né? Aqueles que dominam, que detêm todo o poder econômico, que detêm o poder cultural, que detêm o poder de lazer, e aqueles que são subordinados, aqueles que são quase que escravizados, que são permanentemente explorados. E nós temos, portanto, um modelo de educação voltada para esse setor da sociedade, que são os setores das elites, sim, principalmente das elites proprietárias, e uma educação para as camadas populares, né? E a nossa briga, a nossa luta, né, e a nossa motivação é você fazer com que esta educação pública, ela realmente tenha qualidade, ela seja uma educação inclusiva, ela seja uma educação libertadora. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta, esse é o principal compromisso dos professores e das professoras da rede estadual do Maranhão. Vamos ver um VT sobre essa questão da taxa de analfabetismo. O Maranhão é o 4º estado do país com o maior número de analfabetos entre pessoas com mais de 15 anos. Só para piorar a situação, quase metade dos idosos aqui do estado não sabem ler ou escrever. Os dados são do IBGE e se referem ao ano de 2019, os últimos até então divulgados. Por meio da pesquisa, foi verificado que 15,6% dos maranhenses com 15 anos ou mais são analfabetos. Esse quantitativo equivale a 823 mil pessoas no estado sem instrução. No comparativo com outros estados, o Maranhão só não perde para Alagoas, Paraíba e Piauí, mas ocupa a 4ª posição no ranking em quantidade de mais pessoas analfabetas. Se a gente for fazer um ranking, todas as unidades da federação, né, na 4ª posição, né, com 15,6%, né, de pessoas de 15 ou mais anos de idade que são analfabetas, né, que dá um contingente, se a gente colocar em números absolutos para a gente ter uma noção, são 823 mil pessoas, né, que é um número elevado. Mas cabe ressaltar que esse quantitativo, essa proporção de pessoas analfabetas vem caindo ao longo dos últimos anos aqui no nosso estado. A situação é mais grave quando se analisa o nível de escolaridade em pessoas com mais idade. Do total de analfabetos no Maranhão, 29,2% são pessoas com 40 anos ou mais e 45,9%, ou seja, quase metade, são pessoas com 60 anos ou mais. Somente nessa última faixa etária, são mais de 400 mil maranhenses sem instrução alguma. Essa questão do analfabetismo, ela está muito concentrada numa faixa etária da população de mais idade. Então a gente vai ver especialmente a faixa de população de 40 anos ou mais de idade, mas principalmente de 60 anos ou mais de idade, esse percentual ele cresce muito, passando dos 45% no caso das pessoas de 60 anos ou mais de idade. A situação, que já era preocupante, pode ter se agravado ainda mais com a pandemia da Covid-19. A doença fez com que muita gente abandonasse ou simplesmente nem iniciasse os estudos. A consequência da pandemia foram 2 anos sem escolarização, sem aprendizagem e sem ensino. Porque na maioria das escolas de cidades, de periferias, as crianças não tiveram aula. Apenas a professora fazia o que podia ser feito, que era um exercício, o pai e a mãe pegam uma vez por semana, leva para casa e entrega. Ou seja, foi simplesmente um caos. Um dos principais reflexos da grande quantidade de pessoas analfabetas aqui no estado, sem a devida instrução, é a falta de qualificação, o que impede que elas sejam inseridas no competitivo mercado de trabalho. Pessoas qualificadas para realizar
essa jornada, digamos, essa cruzada educacional, nós temos. O que não temos é vontade política. Dinheiro também tem, porque tem recursos federais, estaduais e municipais para isso. Falta vontade política. Bom, então se o segredo é faltar vontade política, né, então a gente está num impasse aí, né, bem grande, e essa coisa do saber e do fazer, até o fazer também é comprometido, porque você tem aí quase 1 milhão de analfabetos, e olha que a gente não está falando dos analfabetos funcionais, aqueles que sabem ler e escrever, mas que não conseguem discernir, né, e ter um poder de criticidade grande, né, para poder pontuar aí todas as questões da vida e construir esse caminho que o Paulo Freire falava a respeito. Marcelo, quando que a sala de aula vai deixar de produzir oprimido? Não dá, a gente luta, né, a gente tem as nossas estratégias, né? Infelizmente, os governos, eles não têm a responsabilidade que deveriam ter com a educação, né? Muitas das vezes a educação só é utilizada nos discursos eleitorais, nos períodos das eleições, mas quando os gestores se elegem, viram as costas para a educação, e isso é lamentável, né? E essa condição do Maranhão, né, de ser um dos campeões de analfabetos, né, de analfabetismo, o estado ser um dos estados campeões de analfabetismo, está relacionado também com a condição de pobreza da população, né? Você não pode desvincular a realidade social das famílias em que os estudantes são inseridos, né, da educação. Ou seja, o pai pobre que trabalha ou que está desempregado, a mãe pobre que trabalha ou que está desempregada, você tem um aluno com o pai e com a mãe desempregado ou que ganham muito baixo, né, um percentual muito baixo, provavelmente esse aluno ele vai ter muita dificuldade para estudar, né? Primeiro ele vai ter uma casa geralmente insalubre, uma casa violenta, a casa expulsa o aluno para fora de casa, né? No ambiente escolar ele não vai ter o seu poder de concentração para exercer a dialética da educação, né? E isso tudo vai dificultando, até que muitas das vezes esse aluno abandona. A evasão escolar no Brasil e no Maranhão, que é muito alta, ela está diretamente relacionada com a condição de pobreza da população. Sim. Basta nós vermos a evasão escolar nas escolas particulares e na escola pública. Na escola pública, o percentual é muito maior. Por quê? Porque são alunos mais carentes, são alunos de famílias mais pobres. E são essas condições, muitas das vezes, né, de pobreza, de miséria da população, que faz com que o aluno abandone a escola, o aluno fica analfabeto. Então, a qualidade da educação não está voltada exclusivamente para você fazer investimentos na área de educação. Nós temos que entender esse processo educativo dentro de uma rede, né? Nós temos que entender esse processo dentro de uma lógica muito mais ampla. Marcelo, e se a educação é um processo transformador e ele está vinculado, ele é multidisciplinar, né? Ele afeta todas as áreas, né? Então, se você participa de um processo educativo, você vai cuidar melhor da sua saúde, você vai ser um melhor cidadão, você vai votar melhor. Mas na sociedade que a gente está, num processo corroído da educação, você vai ter isso que você falou, né? Lá no mundo social, né? Porque o aluno ele sai de casa, ele sai da sala de aula. Lá no mundo social a gente vai ter altos índices de violência, a gente vai continuar sendo campeão de conflitos no campo, a gente vai ter famílias expulsas do campo, a gente vai ter uma periferia cheia de famílias em extrema pobreza, assim como também no campo, a gente não vai ter acesso à saúde pública, a gente não vai ter saneamento. E por quê? Porque todo esse processo de educação ele é comprometido, porque deveria ser a base, né? A base da política pública. São vários fatores. Só para nós assim exemplificarmos, vamos passar em um bairro aqui em São Luís de classe média alta, meio-dia, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde. Praticamente você não vai ver jovens na rua.
Os jovens estão acolhidos nas suas casas. Porque as casas são atrativas e os espaços que eles frequentam também são atrativos, confortáveis, atrativos. Os jovens estão nas suas casas, com seus smartphones, com seus notebooks, né? Quando tem dificuldade em alguma disciplina, tem aula de reforço, praticam esportes em academias, em escolas especializadas, né? Tem o seu clube para frequentar no final de semana. Essa é a realidade do estudante de classe média alta, classe alta no Brasil. Agora, passemos em bairros na periferia esse horário. A realidade é outra, né? É uma casa violenta, uma casa insalubre, uma casa que não acolhe, uma casa que expulsa, né? E são as condições de pobreza que determinam isso. E é lógico que as dificuldades desse aluno e dessa aluna vão ser muito maiores. Então nós não podemos pensar a educação de forma isolada, de forma unilateral. Nós temos que pensá-la dentro de um contexto, dentro de uma realidade social na qual nós estamos inseridos. Mas uma coisa que foi destacado, né, na reportagem e que nós gostaríamos também de tecer algumas considerações, quando foi dito, dinheiro existe, recursos existem para fazer os investimentos, o que não existe é vontade política. Eu vou além, não é nem só vontade política, o que não existe é responsabilidade política por parte dos nossos gestores. Vejamos bem, nós estamos nas ruas aqui lutando pelo cumprimento de duas leis, pelo cumprimento do reajuste do piso salarial nacional, e o secretário de Educação está nos dizendo, jogando nas redes sociais, da entrevista, dizendo isso, que o Estado no Maranhão não tem condição orçamentária para cumprir com o reajuste de 33,24%. Isso não é verdade. Olha, Cristiano, só para nós fazermos uma comparação, no ano de dados do Banco do Brasil e do CIOP, né, dados oficiais, em 2020, foi repassado para o Maranhão, de recursos do Fundeb, 1.394 milhões. Né? Em 2021, 1.784 milhões. 1.784 milhões. Isso representa um crescimento anual de 2020 para 2021. Em 2021, nós não tivemos um centavo de reajuste. Nossos rendimentos estão congelados desde abril de 2020. Em 2021, de abril de 2020 até agora, nós não tivemos qualquer tipo de reajuste, mesmo porque não houve reajuste do piso salarial no ano de 2021. E a projeção para 2022, você já tem aí, Marcelo? A gente pode pegar pelo último mês. É lógico que a gente não, o ano está se iniciando, mas só no último mês, se nós fizermos uma comparação dos recursos que foram repassados para o Estado do Maranhão em janeiro de 2022, e compararmos com o mesmo período de 2021, ou seja, em janeiro de 2021, nós vamos ter um crescimento aí na ordem de mais de 22%, de 45 milhões só nesse primeiro mês. Então a gente derruba essa questão de que não existe recurso. Que esse não é o cálculo a ser feito, porque os nossos rendimentos estão congelados desde abril de 2020. Se nós pegarmos o crescimento, a média de crescimento dos recursos repassados para o Maranhão do Fundeb de abril de 2020 até agora, isso vai dar na ordem de mais de 49%. E o reajuste que nós estamos requerendo e reivindicando, de acordo com a lei, é de 33,24%. Não é verdade. Esse argumento orçamentário, isso não é verdade. A gente convida, inclusive, o secretário ou o governador para fazer esse debate conosco. Eles apresentam os seus indicadores e nós apresentamos os nossos números, nossos indicadores. É bom, o espaço aqui do Em Alta está aberto para o secretário de Educação, para o governador do estado também. Antes da gente ir para o intervalo, eu tenho um recadinho para você. Olha só, já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo.
Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi É pra você. o empreendimento Franeri Tenda. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Voltamos com o programa Em Alta, discutindo a questão da educação. E olha só, um recadinho para você. Você é o nosso convidado especial para uma noite que vai contar trajetórias de sucesso e premiar as personalidades de destaque do ano. Vem aí o Inspirar Difusora 2022. Um evento que vai conectar propósitos e registrar grandes ações. Tudo isso em uma noite cheia de emoções que você vai poder acompanhar ao vivo na TV Difusora. Dia 17 de fevereiro, a partir das 10h15 da noite. Nós esperamos por você. Inspirar 2022, conectando histórias, criando realizações. Oferecimento Equatorial Energia, pelo futuro todo dia. Meu Imóvel, a maior imobiliária do Maranhão. Escola UPAON Açu, o futuro é estar presente no UPAON. Biocontrol Saúde Ambiental, não é sobre detetização, é sobre saúde. Isaac Veículos, do popular ao prêmio com a mesma qualidade. Conectar propósitos, fortalecer trajetórias e registrar grandes ações. Vem aí o Inspirar Difusora, um programa especial que vai dar visibilidade às ações que impactaram a sociedade maranhense em diversos segmentos. Uma noite para ficar na história. Com transmissão ao vivo, o evento vai contar grandes trajetórias de sucesso e entregar a diversas personalidades de destaque o troféu Inspirar 2022. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Dia 17 de fevereiro, a partir das 10h15 da noite, aqui na TV Difusora. Inspirar 2022, conectando histórias, criando realizações. Oferecimento Equatorial Energia, pelo futuro todo dia. Meu Imóvel, a maior imobiliária do Maranhão. Escola UPAON Açu, o futuro é estar presente no UPAON. Biocontrol Saúde Ambiental, não é sobre dedetização, é sobre saúde. Isaac Veículos, do popular ao prêmio com a mesma qualidade. Bom, e a gente segue aqui falando sobre educação. Marcelo Pinto, a gente falava aqui sobre os recursos repassados para o Maranhão. Então a gente já derruba a tese de que não tem dinheiro, né? Dinheiro tem, né? Tem dinheiro, tem recursos e a lei do piso, ela é clara no seu artigo 4º. Caso um ente da federação, estado e município não tenha os recursos para cumprir com o reajuste, a União é obrigada a fazer a complementação. Bom, em outro assunto que a gente queria tocar nesse último bloco, sobre a questão das progressões, que segundo o movimento, elas estão sendo feitas de forma irregular. É isso, Marcelo? Explica pra gente. Exatamente. Nós temos um dispositivo que está previsto lá no artigo 18, inciso 2º, que são as progressões por tempo de serviço. Então, o professor, dentro da carreira, ele progride, né, de determinado ano em determinado ano, né? De 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos. Existe a progressão e ele vai mudando de uma referência para outra. Em 8 de novembro de 2021, o governo publicou um decreto concedendo essas progressões que já estavam atrasadas, deveriam ser concedidas em 2019. Sim. Mas o governo só as concedeu agora, em 2021. No entanto, muitos professores que têm direito à progressão não tiveram as suas progressões concedidas, não foram contemplados com suas progressões. Mas o mais grave, Cristiano, não foi isso. O mais grave é que essas progressões foram concedidas sem levar em consideração o tempo de serviço correto do professor e da professora na rede estadual. Muitos professores deveriam estar uma ou duas referências na frente e não foram progredidos corretamente.
Sabe o que isso representa, principalmente para as professoras que se aposentam com 5 anos antes que os professores, né? As mulheres que se aposentam com 5 anos antes. Hoje, milhares de professoras, milhares, que já têm mais de 25 anos de serviço, já cumpriram todos os requisitos para se aposentar, não podem, estão impedidas de aposentar, porque não querem dar entrada na sua aposentadoria, porque vão se aposentar com uma referência inferior àquela que tem direito. Que já deveria ter acontecido. Isso é desumano com essas professoras, com os professores. Todos nós estamos passando por isso. No entanto, as professoras, é mais grave, porque depois de tantos anos prestados, ou seja, caso essa professora queira se aposentar na última referência, por exemplo, ela vai ter que trabalhar mais 4, até mais 8 anos. Isso é ilegal, fere a lei, isso que está sendo praticado pelo governo do Estado, e principalmente é desumano, né, com os professores e as professoras. Então essa é uma outra questão que também nós estamos querendo pautar, né? Não só essa questão do reajuste, e importante dizer, né, esclarecer para a sociedade, esclarecer para os professores já sabem disso, esse reajuste 33,24% é um reajuste que deve ser aplicado para toda a carreira, como estabelece o artigo 32 do Estatuto do Magistério. Sim. Para toda a carreira, não é só para algumas referências, é para toda a carreira, respeitando o interstício de 5% de uma referência para outra, que está previsto no artigo 30 e que o governo insistentemente também tem descumprido. Marcelo, essa semana os professores do Estado estão passando por um processo de formação online, né, até para entender aí as novas, o novo ensino médio, né? Começa a ser implantado. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Mas o que me chamou muita atenção é que de uma rede de 35 mil professores, mais ou menos, você tem lá num treinamento desse cerca de 2 mil professores. Isso é um reflexo desse desânimo da categoria, né? Desse cansaço da categoria, porque a labuta tem sido muito grande durante os últimos anos. Na verdade, isso é falta de responsabilidade também com a educação pública. Essa questão do ensino médio é uma questão extremamente grave que está acontecendo. Primeiro que a reforma do ensino médio ela foi concebida por medida provisória, não teve debate com ninguém. Em 2016... Não teve debate exatamente com quem deveria... Com quem deveria participar. Não teve debate, na verdade, o próprio professor, o próprio educador, né? Com ninguém. Através de medida provisória, foi publicado em setembro de 2016, a medida provisória, que se transformou em lei logo em fevereiro de 2017, sem passar por nenhum tipo de discussão, né? A medida provisória tem um rito especial e se transformou na lei 13.415, né? Que é a lei da chamada reforma do ensino médio. É uma reforma que vai trazer graves prejuízos, principalmente para os filhos dos mais pobres. O que aconteceu? Assim, só fazendo uma síntese. Você aumenta... Primeiro, quem financiou essa reforma? Essa reforma foi financiada pelos grandes grupos, né? Essa reforma vai ser financiada pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Instituto Leman, pelo Instituto Boticário, foram esses grandes grupos. E qual o interesse desses grupos em financiar essa reforma? O interesse é de acumular recursos, é de acumular lucro, é de ter lucro, é poder vender os seus produtos e serviços, né? Desde que os fundos foram criados, o Fundeb, depois o Fundef, depois o Fundeb, né, que passa a despertar um interesse muito grande, né, nesses grandes grupos econômicos. Conglomerados sobre a educação pública. A área de educação pública no Brasil, né, e foram eles que financiaram. E, em síntese, o que representa essa educação, essa reforma? Eles aumentam a carga horária, aumentaram a carga horária, aparentemente é uma coisa boa. Aumento da carga horária. No entanto, eles reduzem os conteúdos básicos das disciplinas. Sim, você aumenta a carga horária de português e matemática, mas outras disciplinas aí me parece foram reduzidas. Grande parte das disciplinas de humanas e outras áreas também, elas foram reduzidas. Os conteúdos básicos foram reduzidos. Para sobrar espaço para quê? Para sobrar espaço para a compra, para a venda desses produtos e serviços dessas grandes empresas. Não é isso? E aí, como que nós vamos pensar uma educação de qualidade sem a filosofia, sem a sociologia, sem a biologia, sem a ciência do movimento do corpo, que é a educação física? Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo. Nesse processo de formação, eu ouvi uma frase de uma pedagoga que participava ali, conduzia o processo de formação, de que o aluno agora ele passa a ser construtor da vida dele futura. E aí eu digo,
Como que ele já começa a assumir essas rédeas no primeiro ano do ensino médio, se a gente está falando ainda de uma sociedade que produz dominador, dominado, opressor e oprimido, e esse aluno ainda está nessa condição, né, de oprimido? Como ele já no primeiro ano do ensino médio, ele já tem condições de decidir sobre o futuro dele, a partir desse modelo? Foram duas as justificativas, frágeis justificativas para a implantação da reforma do ensino médio. Uma, que isso iria combater a evasão escolar. Olha, a evasão escolar nós já falamos, ela é determinada pelas condições de pobreza e da miséria do povo, né? Aumentou a evasão escolar no Brasil porque a pobreza e a miséria aumentou. O aluno que está com o pai ou com a mãe desempregado, ele vai sair da escola e vai tentar também ajudar na sobrevivência da família. A outra questão, né, que eles argumentam é que o aluno agora vai ter uma maior liberdade através desses novos itinerários para fazer as suas escolhas, percorrer o caminho que possa potencializar as suas habilidades, as suas aptidões. Ora, o aluno que tem um pai, que tem uma mãe desempregado, o aluno pobre, ele tem essa liberdade de escolha. Quem vai determinar a condição desse aluno, né, ou a vida estudantil desse aluno, são as condições materiais na qual esse aluno está inserido. Isso Marcelo, é balela, né? Isso não tem fundamento pedagógico nenhum. Isso são argumentos frágeis. Para você ter condições de escolher e escolher caminhos determinantes na sua vida, você precisa ter instrumentalização para isso. E me parece que o nosso aluno, é claro isso, é evidente, ele ainda não tem essas condições de ser, né, de ter esse poder de escolha, assim como muitos brasileiros, assim como muitos maranhenses. Mas eu queria encerrar o programa de hoje deixando uma frase de Paulo Freire: o professor é naturalmente um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos. E me parece que esse modelo de ensino médio não leva para isso, né, Marcelo? Não, nós estamos lutando pela revogação dessa lei. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Alta. Eu que agradeço a difusora. Importante debate que eu acho que a sociedade deve travar nesse momento. O programa Em Alta fica por aqui. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau.